Olá, eu sou Nayara Jordani e te ajudo a trilhar novas rotas em meio ao caos. No episódio de hoje vamos falar sobre hambúrguer, mundo VUCA, mundo Bunny, resiliência, antifragilidade, Magazine Luiza, minha amiga Vanessa e muito mais! Quer saber o que tudo isso tem em comum? Então vamos começar logo que o episódio de hoje está cheio de informações. Eu vou começar falando sobre comida. Bom, assim, não é só sobre o melhor hambúrguer que eu já comi na vida, mas sobre a história inspiradora por trás dele. Eu morei em Perdizes, na cidade de São Paulo, no ano de 2022. Um dia eu estava passeando com meus cachorros e descobri essa hamburgueria super estilosa chamada Colômbia. O local não é grande, apenas algumas mesas, banquinhos na calçada e muita personalidade na decoração. O ambiente é acolhedor e os pets muito bem tratados, ainda que só estejam de passagem na calçada. E foi toda a simpatia dos proprietários e funcionários que me fez voltar lá como cliente. E bem, eu já mencionei que foi o melhor hambúrguer que eu comi na vida, né? Lá eu tive a oportunidade de conhecer os proprietários, a Má e o Mal. Eles se conhecem desde o pré-primário e estão juntos como um casal há 9 anos. O Mal vivia fazendo hambúrguer em casa para os amigos e familiares e todo mundo amava. Até que em 2019 eles decidiram abrir o próprio negócio. Alugaram um ponto. A própria Má, que também é arquiteta, fez o projeto da reforma e, enfim, no dia 29 de fevereiro de 2020, eles inauguraram a hamburgueria. Sim, gente, eu disse 29 de fevereiro de 2020. E não é necessário ter uma excelente memória para lembrar que em março desse mesmo ano tivemos o lockdown, que foi aquele momento em que os comércios fecharam em razão da pandemia causada pelo Covid. Como eu já contei no início do episódio que eu frequentei a hamburgueria no ano passado, vocês já devem saber que deu tudo certo para eles. Eles com certeza devem ter tomado um grande susto. Tomaram decisões rápidas e se adaptaram a uma realidade que nem imaginavam um mês antes da inauguração. Mas eu escolhi a história do Colômbia para ilustrar esse episódio não pelo fato deles terem obtido sucesso, que é louvável, mas pelo fato de que quem me contou a história deles pela primeira vez foi uma cliente assídua do lugar. E ela não somente demonstrou alegria pelo sucesso da hamburgueria, mas orgulho por eles terem sobrevivido em meio à incerteza causada pela pandemia. Nos episódios anteriores falamos sobre escolhas, sobre mudanças, sobre futuros incertos e como esse cenário impacta nossas vidas. Neste episódio, vamos falar um pouco das expressões criadas para traduzir esse momento instável. Você já deve ter ouvido falar na expressão mundo VUCA ou mais recentemente a expressão mundo Bunny. Se não ouviu, não tem problema. Vem comigo que eu te conto um pouquinho da história do surgimento dessas expressões. O termo VUCA é um acrônimo que em inglês significa Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity. O inglês não está perfeito, né, gente? Mas tudo bem, vamos seguindo. Traduzindo para um bom português, significa volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Esse conceito surgiu no final dos anos 80, no Colégio das Forças Armadas Norte-Americanas, e ele surgiu para ensinar sobre liderança estratégica em um contexto marcado pelo fim da Guerra Fria. Ao longo dos anos, o termo foi ganhando força no meio corporativo, e lá pelos anos de 2010 passou a ganhar popularidade na internet. Desde então, vem sendo utilizado para caracterizar esse contexto complexo em que vivemos. E bom, você pode até nunca ter ouvido falar nesse termo, mas com certeza já teve essa sensação de estar vivendo nesse mundo imprevisível, acelerado, repleto de informações e sentiu essa dificuldade imensa de planejar o futuro. O conceito de mundo VUCA não foi, como podemos dizer, superado, mas hoje em dia, para melhor definir o contexto em que vivemos, o Reines Cássio,
que é historiador, antropólogo e futurista norte-americano, propôs um novo termo, partindo da constatação de que hoje nossa sociedade vive em meio ao caos. Assim surgiu o termo BANI. BANI é acrônimo para Brightness, Anxiety, Nonlinearity and Comprehensibility. Mais uma vez, gente, no inglês não tá bom, mas em português eu falo bem. A tradução seria frágil, ansioso, não linear e incompreensível. O termo foi cunhado em 2018 e fez ainda mais sentido depois dessa pandemia mundial que vivemos em 2020. No mundo BANI, não conseguimos controlar ou gerenciar essas grandes transformações que ocorrem em nosso ambiente de uma forma geral, mas podemos descobrir como nos adaptar à variedade de mudanças que ocorrem. Não existe uma fórmula mágica que nos permite viver blindados ao mundo BANI. E bem, o próprio autor do termo BANI fala que é importante que a gente aceite essa nova realidade e a dor que ela nos causa como parte do processo de adaptação. O Raymond Scasso cita a resiliência, intuição e empatia como habilidades necessárias para enfrentarmos essa era do caos. Em poucas palavras, ele explica que ser resiliente é estar aberto a realizar mudanças. É uma mistura de transparência, flexibilidade e preparação. A intuição é utilizar de nossas percepções, tanto as conscientes quanto as inconscientes. Sabe aquele momento que você ouve aquela voz interior que te diz: eu tenho um mau pressentimento sobre isso? É mais ou menos por aí. E empatia é o reconhecimento do estresse e crise nas pessoas ao nosso redor. Eu imagino que quando a Má e o Mal abriram a hamburgueria, eles tinham como objetivo a criação de clientes fiéis. Mas eles foram além disso. E foram além em um ambiente hostil, onde não era possível o contato humano direto, onde o trabalho deles se resumiu ao delivery de comida. Mas eles conseguiram se manter em pé, frente a um ambiente economicamente instável, incerto e não linear. E criar uma clientela que mais parece família, no melhor sentido da palavra. Clientes que se envolveram emocionalmente com a história da hamburgueria e que sabem aproveitar da qualidade de seus produtos e atendimento. Enquanto isso, restaurantes famosos e antigos acabaram fechando suas portas. E apesar de também ter citado a empatia e intuição como habilidades necessárias para lidar com as mudanças, acredito que a resiliência é a nossa principal arma para vivenciar essa era do caos. Você já parou para pensar em como é fácil olhar para trás, lembrar dos desafios que enfrentamos e pensar: eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo. E assim, gente, pensar no que já passamos e refletir sobre as diferentes soluções para os problemas é um exercício muito poderoso que nos permite desenvolvermos como pessoas. Se acaso vivenciarmos a mesma situação, uma situação semelhante, teremos em mente uma solução mais adequada para o problema. Mas esse exercício de pensar no passado e refletir sobre novas soluções não nos permite que estejamos preparados para situações inéditas. Neste momento, por exemplo, se acontecer uma pandemia, a gente vai ter várias estratégias para lidar com o lockdown, com a distância da família. A gente vai pensar em fazer mais videochamadas, criar um novo hobby para a gente não enlouquecer dentro de casa, enfim. Faríamos várias coisas diferentes. Mas você já parou para pensar que vamos vivenciar novos problemas que nunca enfrentamos anteriormente e que não temos nem ideia de como será essa situação? E é aí, nesse ponto, que entra a resiliência. Ser resiliente é estar aberto a realizar mudanças, é ser flexível e adaptável, é não parar, aceitar o baque e pensar em uma solução, é não entrarmos em negação. A resiliência nos permite dizer a nós mesmos: ok, as coisas são assim agora, essa é a minha nova realidade, como eu posso tirar o melhor proveito disso? E aqui eu acho importante ainda citar a teoria criada pelo professor Nassim Nicholas Taleb. Taleb é líbano-americano, professor no Instituto Politécnico da Universidade de Nova York e autor do livro Antifrágil, Coisas que se beneficiam com o caos. A ideia do autor é que é necessário irmos
além da resiliência e aproveitarmos o caos. É utilizarmos acontecimentos inesperados para aprender, transformar, melhorar e evoluir, tanto no campo pessoal quanto no campo profissional. Na antifragilidade, não resistimos às mudanças e nem à volatilidade. Aceitamos os fatos e não continuamos apesar deles, mas em razão deles. Um bom exemplo de empresa que teve uma atuação antifrágil durante a pandemia foi o Magazine Luiza. A empresa fechou algumas de suas lojas físicas, mas aproveitou a mudança de comportamento do consumidor com as compras online, investiu mais nessa área e viu seus lucros subirem 40% no quarto trimestre de 2020. Mas não foi só isso. A empresa foi uma das idealizadoras do movimento Não Demita, visando a manutenção de empregos no período da pandemia, e também criou o programa Parceiros Magalu, que é uma plataforma digital de vendas que ajudou pequenos varejistas e profissionais autônomos a manter seus negócios em meio à crise, entre outras iniciativas. Esse exemplo do Magazine Luiza ele é muito legal, mas assim, é relacionado a uma empresa, né? Eu não poderia fechar esse episódio sem dar um exemplo de uma pessoa real. Gente como a gente, que eu também considero um ótimo exemplo de pessoa antifrágil. Eu conheci uma mulher maravilhosa na academia certa vez e a gente se conectou através do Instagram. O nome dela é Vanessa. Foi através do Instagram que eu acompanhei também um pouquinho de sua história. Em agosto de 2020, ela recebeu um diagnóstico de câncer de mama. Relutou em começar o tratamento. Ela não tinha medo do câncer, mas a quimioterapia a aterrorizava. Mesmo com medo, iniciou o tratamento e não foi fácil. Sofreu queda de cabelo, perdeu peso, ficou com a pele muito sensível. Não sentiu os pés, perdeu o olfato e o paladar. Atividades que para quem está saudável são simples, como comer, beber água. Para ela era um desafio. Levava horas para comer uma banana, e tudo isso ainda acompanhado de uma forte pressão no peito. Mesmo não gostando muito de correr, iniciou os treinos de corrida para diminuir os sintomas do tratamento. Mandou uma mensagem para a doença, mexeu com a mina errada. Não podia tomar sol, mas isso também não a impediu de seguir adiante. Treinava intensamente entre uma quimio e outra durante a noite. Hoje em dia, após o tratamento e uma mastectomia, Vanessa está curada. E não é só isso. 12 meses após fazer a cirurgia para retirada de mama, ela celebrou o feito correndo 12 quilômetros. Quer mais? No ano passado, ela já correu 2 meias maratonas. E para quem não sabe quanto é isso, são 21 quilômetros, gente. 21 quilômetros. E ela não está para brincadeira, ela não para. E eu vou terminar este episódio com uma frase poderosa do Rames Cássio. Na era do caos, a mudança é o melhor caminho a seguir. Na descrição do episódio você encontra os links acessados e o Insta da Hamburgueria Colômbia. E também o Insta da Vanessa, né, gente? Que é uma inspiração para todos nós. E se você curtiu esse episódio, se compartilha dessa ideia ou se quer apenas mandar um oi, é só enviar um e-mail para novasrotaspodcast@gmail.com. Aproveita e me segue lá no @novasrotas_podcast e vamos juntos criar uma comunidade de viajantes no caos.